E aí, vocês estão bom? Há alguns dias eu tava conversando com uma amiga minha, né? E surgiu o assunto de personagens que são cópias um dos outros, né? E eu achei interessante o tema e resolvi fazer um vídeo falando de alguns personagens que tanto que são da Marvel e da DC, mas que tipo são praticamente a mesma coisa. E, bom, antes de começar a falar sobre eles, eu gostaria de convidar você para dar uma entrada aqui no canal, ver alguns vídeos que eu faço. Quem sabe você se interessa e acaba se inscrevendo. E já deixa o like, né, que ajuda a divulgação, ajuda a nós crescer. E, bom, sem mais enrolação, eu tenho um pequeno disclaimer também para falar. Que, assim, tanto a Marvel quanto a DC, quanto outras editoras que existiram ao longo dos anos, elas costumam ter personagens com poderes próprios, digamos assim. Né? Por exemplo, a Marvel tem a Viúva Negra, que é uma espiã soviética que passou a trabalhar para a empresa americana, para o governo americano e tudo mais, e ela luta bem pra cacete, é um mestre do disfarce, que na DC praticamente não tem. Se tiver, é um herói muito underground, sabe? Então, tipo, existem personagens, tanto em uma quanto na outra, que são personagens, assim, com poderes diferenciados, digamos assim. Eu dei o exemplo da Viúva Negra, na DC tem o Shazam, que é uma criança que ganha poderes. Enfim, deu para dar um exemplo de cada lado. E assim, eu vou falar aqui de alguns heróis que existem, alguns são até bem conhecidos e tudo mais, e que obviamente alguns vieram primeiro e depois teve a versão da outra empresa. Só que tipo assim, não é exatamente uma cópia, com exceção de um em especial não é uma cópia, mas enfim, depois eu falo. É, enfim, não é uma cópia, sabe? Porque não faz mal você se inspirar em algum personagem, algum trabalho de uma outra empresa, de uma outra editora, para criar o seu. E tipo assim, eu vou falar apenas cinco, mas a lista é muito grande, né? Tem muitos outros nomes e tem alguns que são extremamente coincidência. Mas enfim, eu tô querendo dar esse disclaimer que tipo assim, não é para falar que a Marvel copiou a DC ou a DC copiou a Marvel, enfim, é só para falar que tipo tem poderes que são comuns, né? Tem personagens que ditaram tendência conforme passaram os anos e as histórias, eles ditaram a tendência de como era para ser um super-herói e tudo mais, então acaba que arrasta outros personagens. Enfim, muita enrolação, vamos começar. O primeiro, obviamente, eu acho que é eu acho que é a comparação mais óbvia e que todo mundo fez ou faz ainda, sei lá, que é do Flash e do Mercúrio. Falando, falando a verdade agora, qualquer série de super-herói, qualquer história nova que aparecer, qualquer equipe de super-herói tem um velocista, né? Como por exemplo, The Boys tem o Trem Bala, né? Então, tipo, é uma coisa que é aquilo que eu falei pra vocês, são poderes que são mais comuns, super velocidade. Então, existe, né? Sempre vai ter alguém que tem super velocidade. Mas o que eu acho engraçado é que, assim, obviamente tem diferenças de um pro outro, né? Por exemplo, a forma que eles ganharam os poderes. O Flash foi atingido por um raio e ele consegue acessar a força de aceleração, alcançar a velocidade da luz, até passar a velocidade da luz, viajar no tempo, enfim. E o Mercúrio só é rápido, né? Tipo, porque ele é um mutante, ele nasceu com esses poderes. Então o poder dele é super velocidade. Pode ser que mais para frente ou em algumas histórias que ele tenha um aprimoramento do poder dele, ele consiga fazer algumas coisas parecidas com o Flash.
Só que, tipo assim, além dos poderes serem iguais, a personalidade dos dois são iguais, né? Então, tipo, a gente tem tanto o Flash quanto o Mercúrio, eles são extremamente piadistas, são cômicos, é, a- dá pra dizer até que uma certa arrogância em alguns momentos, e isso eu acho engraçado. Porque não só o poder é igual, mas a personalidade deles é igual. E, bom, eu vou falar também quem veio primeiro, né? Se for o ovo, se for a galinha. E nesse caso, o Flash é de 1940 e o Mercúrio é de 1964. Então temos uma diferença de 24 anos de um para o outro. Mas é aquilo que eu falei, não é necessariamente a Marvel copiou de si, né? Pode ter se inspirado ou foi só coincidência. Enfim, próximo. Outro que é muito famoso, mas esse é mais a comparação entre o poder, porque diferente do Flash com o Mercúrio, a personalidade deles é bem diferente. Que é o Arqueiro Verde, da DC, de 1941, foi a primeira aparição dele. E o do Gavião Arqueiro, da Marvel, de 1964. Na era de ouro dos quadrinhos, né, tipo lá nessa época de 1940 até 1960, 70 por aí, que teve a era de ouro, prata, que os quadrinhos eram super populares, o Arqueiro Verde acabou que se destacou mais do que o Gavião Arqueiro, né? Tanto pelas histórias dele, por ele ter mais participação com outros personagens mais conhecidos, digamos assim, quanto pela personalidade dele é mais chama mais atenção dos leitores do que o Gavião Arqueiro. O Arqueiro Verde ele tem uma personalidade mais um pouco parecida com a do Flash, sabe, de piadista, galanteador, charmoso e tudo mais. Enquanto o Gavião Arqueiro ele é um soldado, né? Então tipo ele é treinado pela Shield, ele serve o governo americano, enfim, ele é mais sério, ele é mais centrado, então isso pode ter afastado um pouco os fãs. Mas, assim, enfim, com o MCU nos últimos 10, 11 anos, o Gavião Arqueiro até que se tornou bem popular também. E também tem a série do Arqueiro Verde, né, da DC. Então acho que hoje os dois são bem conhecidos e têm mais ou menos o mesmo espaço. E obviamente eles são parecidos apenas pelo poder das flechas, digamos assim, né? Que é um poder meio bosta, porque é um poder. O poder deles é a precisão. Mas tipo, flecha, tá ligado? Porra, século 21. Tem arma já, tá ligado? Tem qualquer outra coisa pra atirar do que flecha. Mas enfim. E obviamente os dois foram inspirados, principalmente o Arqueiro Verde, pelas cores da roupa e pela máscara e tudo mais. Foi bastante inspirado no Robin Hood, né? Na famosa história do Robin Hood. Agora, para não falar que a Marvel está copiando a DC, a gente vai pegar um que é ao contrário. Da Marvel veio primeiro, que é o Namor e o Aquaman. Namor, para quem não sabe, ele tem uma pequena rixa com o Capitão América, não nas histórias, mas fora, que é uma rixa para saber quem que realmente é o primeiro herói da Marvel, sabe? O primeiro personagem que a Marvel criou. E aparentemente é o Namor mesmo, ele veio antes. Mas enfim, o Namor, a primeira aparição dele foi em 1939 e a do Aquaman foi em 1941. 2 aninhos só de diferença. E, bom, assim, o Namor, ele é considerado um mutante, né? Ele é um mutante. E, e o Aquaman, ele tem lá os poderes deles, mas a história dos dois é bem parecida. Os dois são híbridos, né? Tipo, os dois têm mães que são rainhas de Atlântida e pais que são terráqueos, né? Seres da superfície, como eles costumam chamar. E os dois têm os mesmos poderes, os dois têm
Os dois são herdeiros de Atlântida, das respectivas Atlântidas deles, e os dois têm como principal arma um tridente. Então, tipo, não preciso dizer mais nada, né? E, assim, o Aquaman, ele é um herói, assim, bem estabelecido, e o Namor, eu não sei se eu encaixaria ele como um anti-herói, porque ele tem algumas rixas, principalmente com o pessoal de Wakanda, né? Que a Atlântida da Marvel fica ali na região, fica na região aquática de Wakanda. Então ele tem algumas rixas, algumas guerras, tem algumas histórias que ele serve como vilão do Pantera Negra. Então ele flutua ali entre herói e um anti-herói, enfim. E o próximo, que nem eu falei no começo do vídeo, eu acho que deve ser o super-herói mais famoso, mais conhecido no mundo, que é o Superman. Superman, que é um dos primeiros personagens que apareceram, né, das primeiras histórias. Se eu não me engano, acho que ele não é original da DC, eu acho que a DC comprou a editora que fez ele, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza. Mas enfim, a primeira aparição do Homem de Aço, como ele é conhecido também, foi em 1938, e a versão dele da Marvel, você pode encaixar alguns personagens, mas o personagem principal que mais se encaixa ali com os poderes do Superman é o Hyperion, que teve a primeira aparição em 1969. É um personagem que não é muito conhecido na Marvel, mas para quem joga Marvel Torneio dos Campeões, é um dos melhores personagens do jogo. E assim, os dois têm basicamente os mesmos poderes, né? As mesmas habilidades. O que mais diferencia um do outro é que o Superman ele foi criado mais assim, ele foi criado por um casal de fazendeiros, né? A Martha e o John. E, e ele foi criado por esses dois e ele foi criado como uma criança humana, digamos assim. Enquanto o Hyperion ele foi mais criado como uma arma de destruição em massa e foi, enfim, foi criado pelo governo. Criado assim que eu quero dizer, não que ele foi feito pelo governo, mas tipo a criação dele, né? Ele foi crescendo e foi sendo educado pelo governo e para ser uma arma de destruição em massa. E como eu falei no começo do vídeo, os únicos personagens que realmente são, não diria que é uma cópia, mas tipo, é mais descarado, é o Exterminador, que teve a primeira aparição em 1980, e o Deadpool, que teve a primeira aparição em 1991. E assim, a história dele, a história da criação do Deadpool é até interessante, porque o cartunista que chama? Eu não sei se é cartunista ou se é desenhista, enfim, a pessoa que desenhou o Deadpool e mandou para os editores da Marvel, ele, quando chegou para os editores, eles chamaram de o Exterminador dos Novos Mutantes. E o cara que desenhou, o cartunista ou desenhista, eu não sei como que se chama uma pessoa que desenha HQs, o cara que desenhou, ele era muito fã dos Novos Titãs da DC. E o Exterminador é um vilão dos Novos Titãs. Ele não nega a influência, ele diz que realmente quis fazer como se fosse o Exterminador. E assim, além deles terem os mesmos poderes, né, as mesmas habilidades, melhor dizendo, o Deadpool tem um plus que ele é imortal, né, mas as habilidades dele são as mesmas e tudo mais. Além do uniforme também, até ser um pouco parecido, lembra, né, os dois usam a máscara que cobre o rosto inteiro, de duas cores. Então, tipo, eles usam armas e espadas, então são bem parecidos. O que eu acho mais incrível nesses dois é o nome. O Exterminador se chama Slade Wilson. É o nome verdadeiro do Exterminador. Enquanto Deadpool, o nome verdadeiro do Deadpool é Wade Wilson. Mano,
dá pra dizer que é o mesmo nome, tá ligado? Um é apelido do outro, Slade e Wade, sabe? Tipo, eu acho incrível. Esse realmente, assim, não dá nem pra falar que não. Eu acho que ele não nega a influência, porque não tem como negar que teve uma influência ali. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Existem inúmeros outras comparações, como por exemplo o Monstro do Pântano e o Homem Coisa, que não é o Coisa do Quarteto Fantástico, é o Homem Coisa, ele é bem parecido com o Monstro do Pântano. Tem o Homem Elástico e o Senhor Fantástico, tem Electron e Homem-Formiga. Cara, a lista é muito grande, sabe? Tipo, tem muitos personagens que têm os mesmos poderes, as mesmas características, os mesmos, às vezes até a mesma personalidade. Então, se você quiser que eu traga mais, comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. E obrigado por assistir e até a próxima.